Somos um povo escolhido por Deus, chamados para excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei. Eu sei. Eu sei que o teu amor por mim é grande e nada pode mudar. Tua graça me sustenta, meu Rei. Eu sei. Pode mudar, É grande e nada pode mudar. Tua graça me sustenta, meu Rei. aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, meu irmão. Glória a Deus, aleluias, aleluias, louvado seja o Senhor, é o que significa a palavra aleluia, né? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigada, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigada, Pai, porque nós estamos aqui reunidos num só propósito, Senhor, que é te louvar, te adorar, bendizer o teu santo nome, Pai. Nós os expomos, Pai, nessa noite a tua palavra, Pai, porque a tua palavra é vida, Pai, porque a tua palavra liberta, Senhor. Pai, nós amamos a tua palavra, Senhor, nós amamos ao Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai, e nós entregamos o nosso coração como terra fértil, Pai, nesta noite, Pai, para que a tua palavra produza fruto em nós, a 100 por 1, Pai, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Aleluias. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu recebi muitos parabéns hoje, né? Que é o dia do professor. Mas não tem privilégio melhor do que você ensinar a palavra de Deus, né? Essa palavra é maravilhosa, porque ela transformou a minha vida e transformou a vida de cada um que está aqui, né? Então, é um privilégio mesmo estar aqui, né? Poder falar do amor de Deus, poder falar das coisas que Ele fez e faz por nós. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra em João 3,16. É um versículo muito conhecido. Nós já sabemos ele de cor, né? Mas nós vamos abrir a Bíblia. Espera aí que eu perdi o meu João aqui. Achei. Aqui fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podia parar por aqui, né, meus irmãos? Já está bom demais, né? O que Deus fez por nós, entregando Jesus, né, para morrer na cruz do Calvário, para morrer em nosso lugar. Nós servimos a um Deus de amor,
um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus que todo o tempo o desejo dele é se relacionar conosco, é estar perto de nós. O desejo do Senhor é que nós temos intimidade com ele, né? Intimidade com essa palavra. E isso é muito bom. Nós vemos lá desde o Jardim do Éden, né? Deus, quando ele formou o mundo, ele colocou o Adão lá no jardim, né? Estava tudo prontinho, tudo preparado, e ele colocou Adão lá. E a Bíblia fala que Deus, ele passeava no jardim na viração do dia, né? Por quê? Porque é o desejo dele se relacionar. É o desejo do Senhor estar junto com o homem. Sempre foi esse desejo, né? E ele continua com o mesmo desejo. Que nós nos aproximemos dele, né? E tenhamos uma intimidade com ele, uma vida de comunhão com Deus. E nós sabemos, né, o que aconteceu lá naquele jardim, né? Deus colocou a árvore lá do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem para o homem, né? De todas as árvores podem comer à vontade, mas dessa aqui, essa não, né? E nós sabemos o que aconteceu. Adão, ele escolheu, né? Escolheu desobedecer. E a escolha que Adão fez, né, de desobediência a Deus, tornou o quê? Ele separado de Deus, longe de Deus, né? Trouxe a separação do homem e de Deus. E eu estava pensando, né? Que às vezes a pessoa fala assim, está lá no mundo, né? Peca porque está lá no mundo. Mas Adão estava no paraíso. E Adão via Deus todos os dias, conversava com Deus. Por que que ele pecou? Porque ele escolheu, né? Escolheu pecar. E isso fez toda a diferença, né? Na vida dele, na vida de Eva, né? Até serem expulsos do jardim. E Gênesis 3:1 fala, né? A serpente, a hora que ela chegou na Eva, ela fez uma pergunta para Eva. Ela falou assim, é verdade que Deus falou que não é para comer nenhuma árvore do jardim? Né? Então, a pergunta que o diabo lançou para Eva já era uma mentira. Mas ela ficou tão confusa que ela nem se percebeu, né? Ela falou assim, não, Deus falou que não é para comer daquela árvore só. E nem tocar nela. Deus não falou que não era para tocar. Deus falou que não era para comer, né? E a Bíblia fala daquela árvore que era uma árvore agradável, né? Que era uma árvore formosa, bonita. Então, Deus, né, com certeza, se Ele falou que não era para comer, não era nem para ela chegar perto, né? Mas ela estava ali, né? Próxima à árvore. Então, foi uma liberdade, né, que deu para o diabo fazer o que ele queria, né? Até ele conseguir. E assim também é conosco, irmãos. Às vezes a gente pensa que, não, mas eu estou na igreja, não, mas eu oro, né? Mas a Bíblia fala que para a gente vigiar e orar, para que não entre em tentação, não caia em tentação, né? Porque o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir, essa é a função dele, ele não vai mudar, né? Ele é incansável. A Bíblia fala que ele procura uma brecha, né? Que onde ele acha uma brecha, ali ele entra, né? E a Bíblia também fala, quem está em pé, cuide-se para que não caia, né? Ele não fala assim, você que está em pé, vai vir alguém e vai te derrubar. Não, fala, cuide-se, preste atenção em você mesmo, né? Para que você não caia. Amém? Mas, graças a Deus, né? Hoje nós cantamos aqui do amor de Deus, que amor grande. Deus nunca desistiu de nós e nunca vai desistir, amados. Nunca, nunca. A gente pode fazer o que quiser, Ele vai estar ali, volta para mim, fica comigo, vem para perto, né? Ele é maravilhoso. Em Romanos 10, 9 e 10, a Bíblia fala que se confessarmos, né, com a nossa boca, Jesus como nosso Senhor, em nosso coração nós crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos, né? Então Deus nos deu uma condição para o homem, para que ele voltasse a ser amigo de Deus, para que ele voltasse a ficar perto de Deus, né? E qual é essa condição? Confessar Jesus como nosso Senhor,
né, o Senhor das nossas vidas e crer com o nosso coração, né, essa condição que Deus nos deu. Graças a Deus que um dia, né, nós tivemos essa oportunidade e nós recebemos o Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas. E as nossas vidas foram transformadas. Glória a Deus por essa palavra, que ela é viva, né? Ela é a verdade. Graças a Deus, né? E a partir desse momento, que a Bíblia fala que nós recebemos a salvação em Jesus, né? E o que é a salvação em Jesus? É só uma vida lá no céu? Morar com os anjos, morar perto do Senhor? É só isso? Não, né, amados? A salvação, ela é completa, né? A Bíblia fala assim, que nós reinaremos em vida aqui, nessa terra, por causa da salvação que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário, né? Lógico, nós iremos sim para o céu, reinaremos com Deus lá, né? Isso é fato. Mas nós também viveremos uma vida em abundância aqui. A Bíblia fala isso, né? A Bíblia promete isso. E quando nós recebemos essa salvação, nós começamos a entender e compreender quem nós somos em Deus. E eu queria que os irmãos continuassem em João, no capítulo 1, versículo 12. Ele fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, né? Deus nos chama de filhos. A partir do momento que nós vamos a Ele, por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E o pastor faz 2 domingos que ele tem pregado essa mensagem sobre a paternidade de Deus, né? E eu me identifico com uma coisa que ele falou, porque quem fez curso de casais comigo, eu conto essa história lá, né? Na aula de perdão. Mas eu tive dificuldade de reconhecer Deus como pai, porque a minha mãe, ela separou do meu pai, eu era muito pequena, eu tinha 1 ano de idade, né? E eu não convivi com ele. E então eu passei ao longo da minha história sem a presença de um pai. E quando eu me converti, irmãos, nossa, eu entreguei minha vida para Jesus, né? Eu conheci esse amor, mas a hora que falava lá no púlpito que Deus era pai, isso me arrepiava. Eu falava, não, Deus é Deus, Deus é amor, Deus é Senhor, Deus é soberano, menos pai, né? Porque eu queria entender Deus com a minha alma, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, né? E a palavra de Deus diz que Deus, ele é espírito, né? E ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós somos um espírito também. Nós habitamos num corpo e possuímos uma alma. É isso que a Bíblia fala para nós, né? E a partir do momento que você começa a entender e a compreender, né, a paternidade de Deus, o amor ágape dele, que ele ama incondicionalmente, a presença do Senhor manifesta em nossas vidas em todo o tempo, o cuidado do Senhor com as nossas vidas, né? E tudo que ele proporciona para nós, aí nós começamos a entender, não, Deus é meu pai, né? Eu precisei sim perdoar o meu pai, ir atrás do meu pai, né? Deus fez um trabalho maravilhoso na minha vida, né? Qualquer dia eu conto o testemunho, eu faço um curso de casais que lá eu conto, né? Mas essa parte de eu conhecer a Deus, né? De eu ter essa intimidade com Deus e saber que Ele me ama, né? Isso é maravilhoso. Isso não tem assim... não tem nada que pague, né? E aí você entende o sacrifício de Jesus, né? E Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Filho dEle, né? Aí eu fico imaginando Deus, o amor por nós, porque a gente não estava pedindo para Deus fazer nada disso. A gente não estava nem querendo, né, sair do pecado. Mas Jesus, mesmo assim, Ele se entregou por nós, né? Então, isso é maravilhoso, quando vem esse entendimento, né? Que a palavra de Deus
em Hebreus 4:12 fala que a palavra é viva e ela é eficaz, né? E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela fala que ela corta juntas e medulas. E ela separa a alma do espírito, né? E é exatamente isso que aconteceu comigo. E é exatamente isso que aconteceu com cada um de nós, né? Isso que o Senhor fez conosco. Não é mais para a gente andar pelos nossos sentimentos, né? É para a gente reinar em vida, andar de acordo com o reino de Deus, andar de acordo com o que a palavra diz sobre nós, o que Deus diz a nosso respeito, né? E se a Bíblia fala que nós somos filhos amados, a Bíblia fala que nós somos escolhidos do Senhor. Ela fala que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, né, para proclamar as virtudes do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. A Bíblia fala em Romanos 8:37 que nós somos mais do que vencedores, né? Se falasse que a gente é vencedor, já estaria bom, né? Podia parar por aí. Mas a Bíblia fala assim que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por causa desse amor, né? Esse amor fez isso conosco. A Bíblia também fala aqui em Romanos 8:17, que se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, tudo que Jesus tem é nosso, né? Tudo que Ele tem é meu, é seu. Isso que a Bíblia fala. Em Efésios 1:17, fala aqui no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, né? Nós somos perdoados. Não existe mais pecado em nossa vida, porque Jesus, a Bíblia fala que Jesus se fez pecado em nosso lugar, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente pensa em Jesus na cruz ali, o sofrimento que Ele teve ali, foi por causa do amor, por mim e por você. Então hoje, nós nos apresentamos perante Deus, sendo justiça de Deus. Nós somos justificados, somos remidos, somos lavados pelo sangue de Jesus. Isso é maravilhoso, né? Também a Bíblia fala que nós temos o amor do tipo de Deus. Não é o amor que tem um sentimento, né? O amor filéu, o amor eros, não. É o amor ágape. Esse amor de Deus é incondicional, né? É um amor que se compadece, é um amor que se coloca no lugar. E Deus fala, né? A Bíblia fala em Romanos 5:5, que esse amor do tipo de Deus, ele foi derramado em nosso coração. Então, se a gente fala que a gente não ama, a gente está mentindo, né? Porque nós temos esse amor do tipo de Deus. E quando fala derramado, eu imagino um copo assim, ó, transbordando, derramando no chão, né? É esse amor que Deus colocou em nossas vidas. Jesus também disse assim, ó, a minha paz vos dou. Não a paz que o mundo dá, é a paz de Jesus, né? Em Filipenses fala assim que é a paz que excede todo entendimento, que pode estar acontecendo o que for, pode estar a circunstância que tiver, mas a paz de Deus dentro de nós diz assim, tudo vai bem, tudo está bem, eu já fiz por você, fica firme, persevera, continue firme, que está tudo bem. Essa paz de Deus nós também recebemos quando Jesus foi lá na cruz. Nós também recebemos um corpo saudável, cheio da vida de Deus. Nós recebemos saúde divina. A Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele mesmo, Ele vivifica o nosso corpo mortal. Está lá em Romanos 8:11. Ele dá vida à nossa carne, né? Em 1 Pedro 2:24, Isaías 53, 4 e 5, a palavra de Deus é muito clara, que fala, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Jesus, na cruz do Calvário, Ele levou
todas as nossas doenças, levou todas as nossas enfermidades. Tudo Ele levou na cruz. Ele não vai levar, Ele não vai curar. Ele já curou, Ele já levou. E quando nós experimentamos tudo isso que nós recebemos na salvação, né? Nós teremos uma vida plena em Deus. A palavra salvação fala aqui que significa libertação, preservação, cura, paz e restauração. Então, tudo isso, né? Eu imagino um pacote enorme, um presente enorme que Deus nos entregou. E o que nós fizemos? Confessamos Jesus com a nossa boca e cremos no nosso coração, né? E através de tudo isso que nós temos em Deus, né? Impossível não amar esse Deus, impossível não querer viver uma vida de acordo com os seus princípios, de acordo com o que Ele deseja, porque Ele nos amou primeiro, né? Eu faço isso porque eu amo a Deus, mas Ele nos amou, né? Se a gente for parar para ver tudo que Ele fez, muito mais coisa, a gente vara a noite aqui falando e falando, né? Da grandeza de Deus, da glória de Deus. Mas, amados, a Bíblia fala assim em João 19:30, quando Jesus estava lá na cruz, né? Antes dele morrer, antes dele expirar, ele fala assim: está consumado, né? O que ele fez já está feito, já está pronto. Ele não precisa vir de novo, ele não precisa morrer de novo, ele não precisa fazer nada, porque já está pronto. E quando eu estava procurando esse versículo, eu fui nos evangelhos, né? Onde que Jesus morreu? Que deixa eu ler, né? E aí, em João que está escrito, né? E aí eu fiquei pensando em João, que era o discípulo do amor. Era o discípulo que reclinava sua cabeça, né? Em Jesus. Era o discípulo que mais estava presente ali, que tinha intimidade com Jesus, né? E aí ele escreveu isso, né? Ele se atentou a escrever essas palavras de Jesus na cruz: está consumado. Porque eu imagino João, tudo que Jesus falava, ele ficava olhando, ele ficava prestando atenção. Onde Jesus estava, ele ficava ali, né? Eu imagino que ele ficava copiando Jesus, né? Eu quero ser igual a ele, né? Porque nós vemos a vida dele, né? Que transformação, quantas coisas, né? Deus entregou na mão de João. E eu queria que vocês repetissem, né? Mas Deus nos ama. Mas Deus nos ama. Sim, Ele nos ama. Mas Ele nos deu a tua palavra. E a gente tem uma parte para fazer também, né? Deus já fez toda a parte dele. E nós temos a nossa parte. A Bíblia fala em Filipenses 2:12 que a gente tem que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, né? E aí eu falo assim, mas como assim? Se eu já sou salva, né? Jesus já fez tudo por nós, está consumado, né? Por que eu tenho que desenvolver a minha salvação, né? Como eu disse antes, né? A palavra de Deus diz em João 4:24 que Deus é Espírito. E nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos Espírito. Então, quando nós recebemos essa grande salvação, o nosso espírito, ele foi recriado. Ele foi feito de novo. A palavra diz que Deus, ele deu vida ao nosso espírito, porque nós estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus. E o nosso espírito, ele está pronto, né? Quando Jesus voltar, o nosso espírito está pronto para subir. A nossa carne, amados, a nossa carne ainda não. A palavra de Deus, deixa eu só achar aqui. Ela fala aqui, ó, em Filipenses 3:20. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então nós vamos ter um corpo como o de Jesus, glorificado, né? O nosso corpo, quando nós formos para o céu, não vai ser essa carne que envelhece, né? Que morre. Vai ser um corpo glorificado. Mas a nossa alma,
que as nossas emoções, nossos sentimentos, o nosso intelecto. Essa, irmãos, ela tem que ser salva todos os dias, né? Porque a palavra de Deus fala em Romanos 12. Queria que os irmãos abrissem lá. Aqui é a nossa parte. O que a gente tem que fazer? Ele fala aqui em Romanos 12, versículo 2, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui Deus nos dá um passo a passo, para a gente não se conformar com esse mundo, né? Não se acostumar, é assim mesmo, está todo mundo fazendo, é normal. Não, a Bíblia fala para a gente não se conformar, né? Sabe quando a gente fala, eu não me conformo com isso? É isso que é para a gente fazer com as coisas do mundo, né? E aí ele fala assim, mas transformai-vos. Eu me transformo. Ninguém vai me transformar. Eu escolho me transformar. Eu escolho obedecer a Deus. Como? Pela renovação da vossa mente. Então a nossa mente, amados, ela precisa ser renovada todos os dias, né? A leitura diária da palavra de Deus, ela vai fazer com que a gente tire os pensamentos ruins e coloque a palavra, né, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, até atingir no coração, né? A Bíblia fala da fé, que a fé vem pelo ouvir, ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Porque aí você ouvindo gera fé e cai no coração. E é a mesma coisa com qualquer palavra que Deus nos dá, né? Os versículos, eles têm que estar tão pronto na nossa mente, que a hora que vier uma circunstância, a hora que o diabo falar uma bobeira, você vai falar, opa, peraí, chegou tarde. Está escrito, né? Não era assim que Jesus falava? Está escrito. Então, quando vem a circunstância, você só vai saber que está escrito se você ler. Se você não ler, se você não renovar a sua mente, você vai saber que alguém falou, né? Mas alguém falou, às vezes esse alguém falou, não falou direito, não contou direito, né? Nada melhor que a gente lá, ó, conferir a palavra, né? E aqui também, sábado no culto dos adolescentes, o Vinícius me falou uma coisa, né, para os adolescentes, e eu achei muito legal, porque ele falou assim, amados, Deus não ia pedir uma coisa para nós que a gente não fosse capaz de realizar, né? Verdade. Porque, então, se ele fala para a gente fazer isso, é porque a gente é capaz de fazer, né? E eu lembrei daquele versículo que fala, sede santos, porque eu sou santo. E a gente, né, nossa, mas como assim, né? Deus é santo. Deus está lá no céu, né? Deus, como que Deus pede para eu ser santa, né? A palavra santo significa separados para Deus, né? Quando a gente escolhe viver uma vida de santidade, a gente escolhe nos separar para Deus, né? A gente escolhe locais, horários, coisas para fazer, coisas para falar, que nos separam do mundo, né? É isso que a palavra diz. Eu queria ler com os irmãos em Colossenses 1. Um 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, né?
E aí você fala assim, sim, né? Foi o que Deus fez por nós, Jesus fez por nós na cruz. Mas o 21, ele fala que antes a gente era estranho, inimigo no entendimento. E o que é o entendimento? Meu intelecto. Eu não conhecia Deus, né? Eu não tinha consciência do quanto era viver uma vida em santidade. Mas agora eu conheço. Né? Agora eu aceitei Jesus. Agora o Espírito Santo, ele passou a habitar dentro de nós. Né? Então agora ele fala aqui que a gente tem que se apresentar perante Deus santos, separados, né, para Ele, inculpáveis, irrepreensíveis. Aí eu fui ver essa palavra irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É possuir uma conduta extremamente correta, né? Então é o nosso comportamento. Nosso comportamento tem que ser extremamente correto. E aí a gente fala, mas não importa agradar a Deus do que agradar os homens, porque eu tenho que me preocupar o que Deus pensa de mim. Mas a Bíblia não fala isso, irmãos. O importa agradar a Deus e não aos homens é quando um homem pede para você fazer algo que está fora da palavra, fora do princípio, né? Nós temos um exemplo do Daniel. Daniel, ele foi, né, pedido para ele parar de orar, que ele não podia orar, senão ele ia ser jogado lá na cova dos leões. Ele, não, primeiro é meu Deus, importa agradar a Deus, né? E ele foi para a cova e Deus livrou ele. Aí sim, né, amados? Aí importa agradar a Deus do que aos homens. Mas a palavra diz que Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Se Jesus tinha que andar digno diante de Deus e dos homens, que dirá nós, né, amados? Que dirá nós? Em Filipenses também fala, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então que o nosso comportamento, né, seja conhecido diante dos homens. Então quer dizer que a gente tem que andar na linha mesmo, né? A palavra fala isso. Essa é a nossa parte, né? Tiago 1,25 fala assim, não seja ouvinte negligente, mas seja operoso praticante, e assim você será bem-sucedido. Então, só ouvir essa palavra e não praticar, né? Quer dizer que o contrário é que nós não seremos bem-sucedidos, né? Por que minha vida está assim? Eu não aguento mais, mas eu vou na igreja, eu oro, né? Mas pratica a palavra? Se não praticar, a palavra diz que não será bem-sucedido, né? Salmo 1 fala do homem que a escolha dele é o quê? Não se sentar na roda dos escarnecedores, né? Não ouvir o conselho dos ímpios, mas o prazer dele está onde? Na palavra de Deus, medita dia e noite. Aí ele vai ser o quê? Como uma árvore plantada junto a correntes de águas, né? Cujas folhas não murcham, dá o fruto na estação certa, e tudo o que ele faz vai prosperar. Então são escolhas, né? Gálatas 5, 16 e 17 também fala, jamais satisfarei a vontade da carne, né? É uma escolha que nós devemos fazer, porque a nossa carne grita todos os dias, né? Com certeza. E nós temos o quê? Não satisfazer o desejo, mas satisfazer o quê? O desejo de Deus, né? 1 Timóteo 5, 22, Paulo fala assim para Timóteo, conserva-te a ti mesmo puro. Então quem que tem? Eu tenho que me conservar pura, não é alguém por mim. Eu tenho que escolher, né? Ser pura. 1 Timóteo 4,12. Essa pegou. Deus fala assim, né? Paulo falando para Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. É duro, né, irmãos? Mas se Deus está falando que a gente tem que fazer isso, é porque nós somos capazes de ser modelos para os fiéis, né? Não é só lá fora, não. Aqui também, né? E aí ele fala assim, ele dá uma dica, né? Como? Na palavra. Irmãos amados,
Nós sabemos o poder que há na palavra. Nós somos da palavra da fé, né? Quanto que a gente aprende, todos os cultos, né? Fala a palavra, declara a palavra. A palavra, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é viva. Mas se nós não falarmos a palavra de Deus, né? Em Tiago fala que a palavra que sai da nossa boca tem o poder de vida e de morte, de bênção e de maldição, né? Então ele fala aqui, como que você vai se tornar padrão? Na palavra. Cuidado com o que a boca está falando, né? Jesus fala que a boca fala o que o coração está cheio. Não empreste seus ouvidos para coisas ruins, coisas erradas. Às vezes, irmãos, é uma piadinha boba, mas o fundamento daquilo não é legal. E aí a gente ouve, repete para o outro e dá... Não, amados. Cuidado, né? Se Deus fala isso para nós, é porque é muito importante, senão ele não precisaria falar, né? Aí ele fala no procedimento, né? Nossas atitudes, no amor, né? Nós sabemos que temos que amar incondicionalmente, na fé. Quando a gente fala incredulidade, quer dizer que a gente não fala na fé, não procede da fé, né? Ah, mas será que vai dar certo isso? Ixi, não sei não. Ah, mas é muito difícil. Isso é falar incredulidade, irmãos, né? E aqui fala que a gente tem que ser padrão, modelo na fé. Se o irmão vê fé na gente, ele vai ter fé também. Ele vai correr e vai ouvir fé e vai sair cheio de fé. Se o ímpio ouvir fé na gente, ele vai correr, ele vai querer aquela fé. E ele vai ser cheio da fé de Deus também, né? E ele fala na pureza, né? A gente tem que se purificar mesmo, fugir das coisas imundas que esse mundo oferece todos os dias, né? Cuidado com televisão. Se você vê violência, você vai ter o coração cheio de violência. Se você vê pornografia, o seu coração vai estar cheio de pornografia. Tudo que você vê, né? Se você vê coisa boa, você vai encher seu coração de coisas boas também. Então Deus, ele nos alerta, né? Cuidado, cuidado. Quem tem que fazer isso por nós? Nós, né? Nós mesmos. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós devemos andar assim como Jesus andou, né? É assim que a palavra fala. Ah, mas Jesus era filho de Deus. E nós somos o quê, amados? Filhos de Deus. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Não tem desculpa, né? Em Marcos 3, no versículo 14 e 15, eu estava lendo essa passagem que fala que quando Jesus escolheu os seus discípulos, a sua prioridade foi para que eles o conhecessem, né? Ele fala assim: então designou os 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios, né? Então a primeira coisa que Jesus designou os discípulos dele foi para estar com ele. Uma vida de intimidade com Jesus, né? Então a prioridade era essa. A gente tem que sair para pregar? Sim. A gente tem que exercer autoridade sobre os demônios? Sim. Mas a primeira parte é estar com Jesus. Quanto mais próximo a gente está de Jesus, quanto mais intimidade a gente tem com essa palavra, quanto mais a gente tem uma vida de oração, né? Mais a gente vai ouvir as direções do Espírito Santo, menos a gente vai errar, né? Aqui em Colossenses 1:10, ele fala assim, que a gente tem que viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então a nossa vida, irmãos, tem que ser para agradar o Senhor mesmo, aonde a gente estiver, né? E a palavra de Deus, se ela fala isso, que é para o seu inteiro agrado, então quer dizer que nós somos capazes de andar conforme a vontade de Deus, para o seu inteiro agrado, né? E Colossenses aqui no 10, continuando, ele fala assim, frutificando em toda boa obra, né? E eu já imaginei uma árvore dando os frutos, né? Mas em Mateus 7, Jesus fala assim, que toda árvore boa,
ela produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. E aí eu fiquei pensando, nossa, a árvore má, ela também produz frutos. É mau, mas ela também produz, né? E aí ele vai continuando falando, e ele fala assim, no versículo 20, que nós vamos conhecer as pessoas através dos frutos. Quando a gente olha para a vida daquela pessoa, quando a gente olha para a família, quando a gente olha para os filhos, né? Jesus que está falando isso. E aí a gente vai conhecer, isso é bom ou isso é mal, né? E para terminar, que a hora está passando rápido, eu queria falar um pouquinho sobre Paulo, né? E em 1 Timóteo, se os irmãos quiserem abrir, 1:13. Paulo está falando dele aqui. Ele fala assim, ó: a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, né? Então ele fala como ele era no passado, as coisas que ele fez que desagradavam ao Senhor, né? Mas ele fala que ele obteve a misericórdia do Senhor. E em Filipenses, não precisa abrir para ir mais rápido, em Filipenses Paulo fala assim, ó: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Atitude de Paulo, né? Deixa, já foi passado, eu sou perdoado, né? Deus mudou a minha história. E o que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou prosseguir para o alvo. E o resultado da vida de Paulo está em 2 Timóteo 4, 7, 8, ele fala assim, que ele combateu o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, né? Maravilhoso, irmãos. Pessoal, a gente chegar na velhice e falar isso, né? E Paulo era tão ousado que ele falava, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? E assim a gente tem que ser. E para finalizar, em Hebreus 12, 1 a 2, ele fala assim, ó: portanto também nós, né, desembaraçando-nos, às vezes a gente está preso, irmãos, está no emaranhado mesmo, a vida está tão ruim que você está ali preso, e aí você fica, Deus, né, a palavra fala assim, desembaraçando-vos, saia daí, saia, confia no Senhor, se volte a Jesus, né, pare com as práticas erradas, e ele fala assim, ó, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, né. Depois ele fala assim, pronto, já fez, já se arrependeu, já voltou para Deus, né? Já viu tudo que Deus fez. Não, Deus, eu quero essa vida. Aí ele fala assim, corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então olhem para Jesus, amados, olhem para Ele, vale a pena servir esse Deus, vale a pena tomarmos atitude, mudar as nossas atitudes, por amor a Ele, porque tudo que Ele fez por nós, né, não tem o que pague isso, não tem o que a gente possa fazer para pagar esse grande amor, mas se Ele fala para a gente viver uma vida santa, né, pura, desviando do mal, fugindo do pecado, é porque a gente é capaz de fazer isso, com a ajuda do Espírito Santo que está dentro de nós. Amém.